Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 8 de abril, quarta-feira, bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês as nossas análises e aqui o nosso racional. Pessoal, hoje nós tivemos, o tema de hoje do mercado foi justamente o nosso cessar-fogo, né? Mas que depois, virou sinal de alerta e o mercado ele virou de lado, né, galera? A gente tentei entrar comprado aqui, né? Até fiz um scalpzinho na uma operação modalidade scalp, né? Comprei um pouco e aqui ele não me deixou entrar. E depois, né, galera, eu só levei stop aqui na compra por causa desses break news aqui, né? Nós tivemos eh, pesquisa eleitoral, né? E esse drive da guerra, tá, galera? Então, pessoal, começando aqui, né? As ações elas estavam em alta, né, galera? Todas aqui os nossos índices, né? Os futuros deles estavam em alta, tá? Só que depois com a abertura do mercado americano, eles pegaram uma tendência de baixa, mas mesmo assim eles estão na alta, tá? Eles estão com mais de 2% de alta, tá? Então, setor de energia, o petróleo forte na queda, né, galera? Forte mesmo, com 16, 17% de queda. Tanto fez que a nossa Vale, aliás, a Petrobras, né, caísse. O minério de ferro também caiu, se eu não me engano, tá? A gente tem aqui os outros, o Shell ficou 1%, prata 3,8 de alta, né? Eles estavam na alta, né? O minério de ferro estava caindo, né? Estava caindo mais de 1%, agora está caindo 1,65, 1,80, tá? Então, pessoal, e o nosso DXY caindo, né? E as outras moedas é, ganhando dele, né, pessoal? Aqui a gente viu aqui as currencies, né? Então DXY aqui na subida e as outras elas estavam na subida, mas entregaram um pouco dos ganhos, né? Agora algumas estão flat, mas a maioria está em alta mesmo, tá, pessoal? Então, dado isso, galera, dado isso, né? Eu tentei entrar aqui comprado, tá? Logo na manhã, tá? Amanheceu, gap de alta, obviamente que ele teve um gap quase de 3% de alta, né? Para o nosso mini índice, mais de 2.000 pontos aqui, né? Fácil aqui, mais de 2.000 pontos, né? Então, uma pontuação bem forte, né? Quase 5.000 pontos de precificação, né? Então o mercado ele já abriu precificado, tanto que ele não quis correr, né, para cima, mais um pouco mais depois, né? E aqui, galera, eu esperei, eu até fiz um scalp aqui de compra, né? Como vocês podem ver, aqui o micro S&P trabalhando na alta, tá? Basicamente aqui a gente tem tudo aqui na alta. E aqui, galera, eu não consegui entrar nesse toque aqui, né? Porque eu esperei o mercado criar uma liquidez, né? Aí ele criou, aqui tá o POC, mas não ficou uma liquidez tão pontiaguda assim, né? Ele foi um pouco para cima, né? E nesse toque eu não consegui entrar, tá, pessoal? Alguma coisa aconteceu, eu estava aqui numa desatenção e depois ele ficou meio que mastigado aqui. Aí aqui eu já não consegui comprar, tá, galera? E só depois, galera, só depois, né, que eu tentei entrar comprado, tá? Mas aí nós tivemos essas duas notícias, né, que mudou o rumo aqui, tá, galera? Porque era alta, tá, pessoal? Deixa eu mostrar aqui, inclusive, o nosso juros, pessoal. Olha aqui. O nosso juros, galera. Olha só como ele estava, né? Então a gente tem aqui o nosso juros, tá? Ele basicamente abriu, né, em queda e continuou com a queda, tá, galera? Mas até ele montar essa estrutura, né? Então vocês percebam que o mini índice ele fez uma ele, o nosso juros ele fez uma movimentação
um pouco mais errônea, né, até ele realmente cair, tá, galera? Eu tava esperando uma movimentação correlacionada, né? Então o mini índice ele fez quase o mesmo desenho, né? Só que o contrário. E aí eu tentei comprar, tá, galera? E aqui eu fiquei sem parâmetro, tá? Porque ele não voltava mais, né? Eu queria pelo menos um retoque aqui nesse POC, já que eu tinha perdido aqui, né? Para poder vir desafiar a máxima de até então, né? Aí aqui seria a minha saída. Ou tentar colocar mais um pouco, né? Aqui de contratos. Mas depois a abertura do mercado à vista, tudo na alta, tá, galera? Tudo na alta aqui, ó, 3%, 5%, 6%, a não ser a nossa Petro, né? A nossa Petro aqui, que ela abriu um pouco mais tarde, mas com um gap muito forte, né? Então, porque o petróleo ele tá caindo bastante, né? Então a gente tem agora a nossa Petro, ela está em mais ou menos 5 a 6% de queda, né, galera? 5 a 6% de queda. Então, e de resto, né? De resto, as outras, olha só, 5%, 6%. O setor bancário está em alta, né, galera? Aqui os ETFs e os índices também em alta, alta forte de mais de 1%. Então, o mercado hoje, né, ele teria possibilidade de correr mais. Então eu levei, né? Então infelizmente aqui, galera, eu levei um stop, tá? Então comprei aqui, levei um stop aqui, né? Comprei de novo, tá? Baseada nessa liquidez aqui, né? Então a gente tem a liquidez, esperava ele interagir, comprava, estopei, né? Depois fiquei olhando, tá? Eu não esperei a abertura do mercado americano aqui, que eu deveria ter esperado. E aqui eu comprei dois, tá, galera? Aqui eu levei mais ou menos um scalp, né? Um scalp pequeno de um ponto, aliás, de um ponto não, com um contrato, né? E aqui também, né? Aqui um contrato e aqui eu meio que coloquei dois para já nós visando essa liquidez aqui, tá, galera? Então a gente tem o POC dessa liquidez, estava aqui em cima. Só que o mercado ele me estopou, né, galera? Então infelizmente aconteceu isso. Eu não esperei, tá? Eu meio que saí aqui um pouco de contrato, né? Porque eu faço médio para frente e aqui eu já entrei dois. Eu me frustrei um pouco porque aqui eu não estava conseguindo entrar, pessoal. Como eu falei para vocês, eu não estava, o mercado ele não fazia um pullback aqui para poder entrar, né? Para interagir, para eu poder a compra, tá? Esse aqui foi um dos melhores momentos, tá? Aqui, quem fez o meu médio da compra, ela deveria estar aqui, tá? Só que não foi possível, né? E depois, pessoal, e depois o mercado ele virou de lado, galera. O mercado ele virou de lado, né? E aqui virou a venda, tá, pessoal? Então, ele nem conseguiu voltar aqui, né? Ele nem conseguiu, porque nós temos essa liquidez. Opa, deixa eu aumentar aqui, né? Assim. Então, eu estava esperando pelo menos, né? Então a gente cria-se essa liquidez, tá? Eu estava esperando que ele pelo menos voltasse aqui e tocasse por baixo. Ele até fez aqui, só que eu não quis entrar, tá, pessoal? Porque eu meio que estourei o meu limite financeiro, né, galera? Então, bora vai aqui no relatório de performance. Pessoal, tá aqui, né? Então, tá 270, né? Então, complicado, né, galera? Tá meio complicado aqui porque eu estourei meio que o dinheiro que não podia gastar, né? Bem assim dizer. Porque é até 150, tá, galera? E aqui eu me desatentei realmente, aqui eu perdi a calma, porque eu queria entrar nesse, eu queria ter entrado em algum tipo de pullback aqui, tá? Aí aqui não, o mercado ele já tinha virado. Realmente aqui a gente tem, né, algumas notícias aqui, por exemplo, o alívio com a trégua dá lugar ao alarme com Israel atacando o Líbano e Irã atingindo países vizinhos, tá?
Então, essa trégua aqui pegou os mercados, né, galera, fez com que eles virassem de lado, tá, pessoal? Então, teve que se fazer, né, pessoal? Teve que se fazer. Mas se eu não tivesse levado, né, o stop aqui com dois, né, se eu tivesse só um, aqui eu poderia ter colocado dois, né, dois ou três para fazer essa movimentação que nos é conhecida, né, galera? Então ele perde esse range, volta, né, o toque por baixo para vir desafiar a mínima. Melhor que ele venha aqui, né, que ele suba aí, aqui sim seria uma movimentação um pouco mais bonita, né, galera? Só que a abertura do mercado americano, olha só, essa média ela ficou balizando. Então aqui os players vendiam, né? Players vendiam, os players vendiam, né? Então basicamente foi isso para o nosso mini índice, tá, galera? Hoje foi um dia único, né? Um dia bom para que quem teve mais paciência, né? Em certo momento eu perdi a paciência aqui. Teve oportunidade de tirar bons ganhos, tá, galera? Então, bora aqui pro dólar, tá, pessoal? Dólar futuro. Pessoal, o dólar, ele abriu com um gap de queda, né? Um gap bem grande também, né? Deixa eu ver aqui de quantos pontos. 60 pontos. Então, uma movimentação que ele veio parar para baixo, né, da taxa máxima de câmbio e taxa mínima de câmbio sugerida que acompanha a nossa Petax, né? Aqui eu vou estar atualizando agora a nossa Petax, né, para nós fazermos as nossas marcações a mercados mais proficientes, né, galera? Então, deixa eu voltar aqui. Aqui, galera, né? Então, tá aqui, né, as nossas Petaxes. Hoje nós erramos 1,5 ponto, né, que é o estudo sugerido, tá? Que ocorre meio-dia, que é dessa Petax, né, que é o estudo sugerido para essa aqui. Nós erramos uma margem de erro de 1,5 ponto. Então, a gente viu aqui que o câmbio, galera, o câmbio ele fez uma movimentação que ele tocou aqui na mínima da CME, né? Então, e aqui a gente tem um BRDT, tá? Então, o câmbio ele fez uma movimentação no qual ele ficou mais correlacionado com os juros que conseguiu empurrar o nosso câmbio para queda, né, galera? Então, ele já fez uma movimentação, né, de queda. Quem conseguiu vender aqui no primeiro toque aqui, né, no 25, né, fez uma excelente operação, tá? Renovando a mínima. Depois ele fez a segunda Petax, a primeira Petax, né, futura. E essa liquidez aqui que ele criou aqui em cima deu um sentido de queda, né, galera? Mas que não ocorreu, tá? Porque também, opa, o nosso, deixa eu dar uma olhada no pares aqui, como o real ele só ficou ganhando, né? O real ele ganhou hoje dos outros pares do Forex, né? Então, o dólar ele permaneceu em queda, né? Caiu até 1,5 de queda, né? Depois devolveu parte dos ganhos. Essa volta aqui ela foi um pouco contraintuitiva, né, galera? Porque aqui ele deixou uma Petax vendedora, né? Então, aqui saiu o preço, quem conseguiu vender, né? Buscando a Petax, tá? Fez uma movimentação interessante, mas depois ele procurou essa liquidez que ele deixou aqui em cima, né, galera? E os juros também, deixa eu mostrar aqui, né? Os juros ele fez uma movimentação parecida com os juros aqui, né? Conforme vocês podem ver, né? Então hoje ele estava um pouco mais pareado com os nossos juros, tá? E os juros manda no mundo, né, galera? Não. Os juros nós temos que olhar para os juros para antes operar o câmbio ou a bolsa, né? Então ele fez essa movimentação. Aqui ele deixou a segunda Petax, né? E aqui a gente tem o segundo preço à vista e o segundo spot. Já deixou uma compradora, né? Uma compradora, uma diferença de quantos pontos? Aí já correu mais um pouco, né? Da primeira para a segunda já deu 17,5 pontos. Então nós meio que anulamos a tendência de queda, tá? Então, quando ele faz essa movimentação um pouco mais direcional, né,
Possivelmente ele vai fazer a outra petaxe um pouco mais em cima, né? Foi exatamente o que ele fez, né, galera? Então ele fez petaxes assim, né? Então ele fez essas petaxes e depois, na última que ele conseguiu devolver. Aqui está o preço final, né, galera? Então a nossa média contratual, né, tá perto do nosso preço futuro. Então ele mais ou menos fechou a nossa assimetria, né, galera? Então ele fechou a assimetria porque aqui deve ter uma diferença de 3 pontos, 4 pontos. Então 4 pontos, né, galera? 4 pontos, então ele meio que fechou a simetria, tá, galera? Ele vai trabalhar um pouco. Seria interessante se ele tocasse de novo aqui, né, galera? Se ele tocasse aqui, seria bem interessante, né? Aqui uma compra. Aqui eu não operei no dólar hoje, tá? Operei só no mini índice, galera. Então, basicamente foi isso, né, pessoal? Hoje nós meio que deixa eu mostrar o relatório de performance, né? Relatório de performance aqui, né? Então 270, né? Negativos. Então nós tivemos uma perda, né? Mais considerável. Então, galera, eu vou fazer, né? Eu vou pensar um pouco no meu operacional, tá? Porque eu preciso acertar algumas coisas, né, galera? Então, basicamente é isso. Pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês dúvidas. Escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!